Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, igreja. Eu já saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês em um culto verdadeiro e espontâneo. Um culto desde o início, com palavras sempre verdadeiras, com pessoas sempre trazendo a missão da palavra do Senhor no louvor, na oração, nas mensagens, né? Então, fico muito feliz. Quero também estar parabenizando todas as mulheres. Tem uma frase que eu gosto que fala que a mulher de Deus, ela não vive de passado, e sim de testemunho. Eu também quero agradecer por esse convite, né? E falar o tema dessa noite, que é o quarto homem da fornalha. Vou convidar todos vocês para abrir no livro de Daniel 3:13. Louvado seja Deus, estou muito feliz mesmo. Culto de ceia, culto de comemoração às mulheres. Perguntaram para mim, não tem dos homens, não? Tem, né? Mas as mulheres são mais virtuosas. Aleluia. Todos nós somos virtuosos. 13. Capítulo 3, verso 3. Que diz assim: Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Nós não lancemos 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam, passeando dentro do fogo e sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então
se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou, disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram no meio do fogo. 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo e servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Essa mensagem foi um pouco longa, porque a gente precisa entender o texto, irmãos. Então, o rei Nabucodonosor, ele está dando uma ordem aqui, nesse contexto, para que todos os príncipes, presidentes, governantes, líderes, seja das províncias, nações, cidade, que estivesse submetido às autoridades da Babilônia, que se prostrasse diante da estátua de Nabucodonosor, oferecendo-lhe reverência, sacrifício, louvores, adoração ao Deus da Babilônia. Em um determinado momento do dia, seria tocado a buzina, a harpa, o saltério, uma música, um som, e todos deveriam se prostrar diante dessa adoração coletiva que Nabucodonosor colocou e ordenou como decreto dentro da Babilônia. E quem desobedecesse, quem desobedecesse esse ofício, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E mesmo esses 3 jovens, sabendo que passaria por uma sentença de morte, eles estão dispostos a enfrentar a fornalha e não abrir mão das suas convicções. Só que agora, eles estão sendo confrontados com a cultura da Babilônia. Sendo confrontado com essa cultura. Essa igreja aqui é uma igreja bíblica. E ela sabe muito bem que o rei Nabucodonosor, ele realizou mais ou menos umas 3 campanhas para invadir Israel. E na primeira invasão, o rei ele vai trazer uma classe mais seleta, como Misael, Ananias e Azarias. E por estratégia do rei, ele vai mudar o nome desses 3 jovens para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nome que daria reverência e adoração aos deuses da Babilônia. Eles mudam o nome. Mas você percebe aqui que eles não conseguem mudar a identidade desses 3 jovens? Eles mudam o nome de Misaías, Ananias e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas não consegue, igreja, mudar a essência
que está dentro desses 3 jovens. Porque esses 3 jovens, eles cresceram em uma cultura que, sabendo que deveria adorar só o Deus de Israel. É princípio, é lei. Êxodo 20 vai dizer, adorar e amar a Deus acima de todas as coisas. E no mesmo contexto, vai dizer, não construir, não reverenciar, não se prostrar diante de nenhuma imagem. Nabucodonosor, meu esboço aqui está tentando fugir de mim. Nabucodonosor manda chamar os 3 jovens, porque já chegou ao seu conhecimento que no toque dos instrumentos, esses 3 jovens não se prostraram. De modo que o rei vai tentar chamá-lo para intimidá-lo e tentar mudar o seu posicionamento. Ele vai fazer uma ameaça. Ele vai tentar fazer uma ameaça, dizendo que vai acender o fogo 7 vezes mais. Mas mesmo diante dessa ameaça, os jovens continuam na mesma posição. Então, Nabucodonosor já sabia que esses 3 jovens estavam firmes no seu posicionamento. Mas mesmo assim, ele manda chamar para intimidar e mudar essa posição. Mas não deu certo. O inimigo, ele vai tentar te intimidar. Mas não mude o seu posicionamento. Ele vai tentar, o inimigo, colocar proposta, apresentar situações, mas não mude o seu posicionamento. Ele vai facilitar projeto na intenção de te distanciar dos princípios de Deus. Mas não mude o seu posicionamento. Ele vai tentar te intimidar. Você já disse que não, mas ele continua insistentemente te atacando. Mas nunca se esqueça o que Tiago escreveu. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia. Não deixe que o mundo tire de vocês, arranque de vocês os seus valores. Não deixe que o mundo tire de vocês a essência da palavra, da verdade, da vida. Spurgeon, ele tem uma frase que diz assim, que eu gosto. Santidade não é você se isolar do mundo. Santidade é você viver no meio da lama e não sujar suas vestes. É possível você estar num sistema corrupto e não se corromper. Não é porque muitos estão se prostituindo que a igreja vai se prostituir. Não é porque muitos estão fumando que a igreja vai fumar. Não é porque muitos estão cheirando que vocês vão cheirar. Não é porque o sistema está dentro da corrupção que nós vamos nos adequar a esse sistema. Porque nós estamos no mundo, mas nós somos de Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode estar na Babilônia, mas você é de Jerusalém. Nabucodonosor questiona: por que vocês não se prostram diante dessa imagem? Quero ver quem vai livrar vocês das minhas mãos.
O texto vai dizer que os jovens, eles não respondem sobre esse negócio. Mas eles afirmam que Deus livrará eles da fornalha de fogo. Porque eles têm a convicção, eles têm uma fé que não abala. Eles tinham essa convicção no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Então, eles não vão discutir, eles não vão explicar, porque eles não se prostram diante dessa imagem. Não adianta discutir princípios que não possui. Você vai se ferir. Você vai se machucar. Você vai perceber que essas pessoas não acompanham o mesmo raciocínio que vocês. Ninguém vai entender o preço da sua renúncia. Ninguém vai entender o preço do seu sacrifício. Ninguém vai entender o preço de você largar certas coisas para ficar firme com Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai entender, mas Deus, Ele entende. Porque Deus, Ele está vendo toda a sua história. E não importa quem não entende. Se você está deixando o coração de Deus alegre, importante é Deus. Então tenha fé. Tenha sua convicção, sempre, sempre, não abra a mão das coisas por causa de Deus, porque Deus é tudo. Deus é a nossa vida, é a nossa história. Então Nabucodonosor, com raiva, manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e chama alguns homens fortes do exército. E esses homens fortes vai lançar Sadraque, Mesaque e Abednego de cima para dentro do fogo. E ao lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, esses homens fortes, eles morrem queimados. Isso aqui é interessante, que o fogo não matou os 3 jovens, mas mataram aqueles que lançaram ele dentro do fogo. Então, não se preocupe com quem tenta te queimar. Não se preocupe com quem tenta te queimar, porque eles se queimam sozinhos. Você não precisa mover uma palha para tentar contra aqueles que te tentam seu mal. Você não precisa se levantar para se justificar e tentar resolver do seu jeito. Porque você já tem um advogado, esse advogado é Deus e ele lutará por você. E Gálatas vai dizer que tudo que o homem semeia, assim ele ceifará. Então não se preocupe com quem tenta te atacar. Até porque cada um tem uma natureza. Alguns têm a natureza de atacar pedras, mas você tem a natureza de dar frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nabucodonosor para ver os 3 jovens dentro da fornalha e fica impactado. O fogo não está queimando eles. Não há nenhum dano neles. Mas nós não lançamos 3 homens presos dentro da fornalha? Mas eu vejo 4 homens soltos. E um tem um aspecto de uma divindade. O rei, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando. Primeiro, esses homens dentro da fornalha estão andando. Estão passeando dentro de uma fornalha de fogo, igreja. Isso aqui é interessante,
Porque o verbo passear, ele traz para nós algo que você está desfrutando no meio da caminhada. Algo prazeroso, algo positivo, algo que não é difícil, algo que não é pesado. Dentro do fogo, passear. Deus vai fazer você passear dentro da sua provação. Dentro do seu vale. Deus está contigo e você vai passear nesse processo com Deus Todo-Poderoso. Ou seja, você vai desfrutar na caminhada com Deus nesse processo. Porque enquanto tem gente que vê esse fogo, a depressão, o ódio, a raiva, dentro dessa situação difícil, desse cenário difícil, você vai ver quem está te guardando dentro da sua situação difícil. Você vai ver quem está te protegendo dentro dessa fornalha. Quem te guarda, quem te protege dentro desse processo. Então, é passear. Tá doendo? Não, tô passeando. Tá sofrendo? Não, tô passeando. Tá difícil? Tá. Mas Deus está mandando tudo do céu para a igreja. Deus está mandando tudo do céu. Então, nós vamos passear nesse processo das nossas vidas. Quem crê, dê um glória a Deus. Aleluias. Porque você sempre soube que Ele estava contigo. Quando você teve a Covid, você sabia que Ele estava contigo. Lá no seu serviço, você sempre soube que Ele estava contigo. No meio da sua família, você sempre soube que Deus estava contigo. Naquela cirurgia que você fez, que levou 8, 9, 10 horas, você sempre soube que Ele estava contigo. Aquele serviço que o patrão, que os colegas estão te tirando do teu foco, você sabe que Deus está contigo. Como Ele teve com Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, você sabe que Deus está contigo nessa luta. Porque, igreja, esse fogo não é para te queimar. Esse fogo não é para te matar. Deus quer te amadurecer, Deus quer te enraizar, porque a árvore sem raiz, ela não aguenta ventos. Então Deus quer começar a trabalhar no meio do fogo. É no meio do vale. É na doença. É nas portas fechadas. É nesses momentos mais difíceis que você vai ver o quarto homem da fornalha te protegendo, te guardando. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem te guardado, tem protegido, tem mandado tudo do céu para você. Então, no meio do fogo, não vai murmurar. Dentro dessa fornalha é hora de clamar, de louvar, de buscar o Deus. Ter convicção nesse Deus, porque o mundo vai tentar tirar a essência. Não deixe o mundo tirar essa essência. Deus vai mostrar que Ele sempre esteve contigo. Deus vai mostrar para o seu médico que é Ele que está contigo. Deus vai mostrar para o seu patrão, para os seus colegas de trabalho que é Ele que está contigo. Deus vai mostrar. Glória a Deus. Aleluias. Não se esqueça. É na fornalha, mas é andando. Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente. Salmo 126, 6. É chorando, mas é andando. É chorando, mas é andando. Porque esse processo não é desculpa para você parar.
Ergue a sua cabeça. Deus está contigo e siga adiante. Siga adiante. Não é momento de parar. Tá doendo, tá. Mas não é momento de você desistir. Você não pode desistir. Porque Ele está contigo. O Deus Todo-Poderoso está contigo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluias. Igreja, Deus, Ele nos conhece, é no que nós, é o nosso caráter, é o nosso falar, em tudo. Então precisamos estar constantemente mostrando, dando exemplo a esse mundo, o Deus que está nas nossas vidas. Nós não podemos ficar disfarçando, ficando em cima do muro. Nós temos que continuar tendo convicção da nossa fé, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Deus fez prosperar na vida desses 3 jovens, por causa da fé deles, que possamos nos inspirar a essa fé, levando essa convicção que esses 3 jovens levaram até o fim. Aleluias. E a mensagem dessa manhã termina agora, irmãos. Mas que Deus continue colocando no corações de todos vocês essa convicção, como esses 3 jovens tiveram. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.